A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com oração e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmios somados de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. Amém?
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos os que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse novo horário da nossa live virtual. E agora vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua alegria e a tua graça, para libertar, edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso sorteio. Oração de número 4. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mentaliza aí um número, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Hoje, rebanho de número par, 4, e de número 3, ímpar. É ímpar? Vamos lá. Amém. Livro de Esdras, 10 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7 contém 28 versículos.
Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho, 2 pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Perdão que eu falei na primeira vez que era número par, mas é número ímpar, rebanho de número ímpar 9 e rebanho de número 10 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Sorteio. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 contém 23 versículos. O interesse de Paulo pelos colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número ímpar 17 e de número par 18. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Filemão, 1 capítulo. Livro de Filemão contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém? Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um sorteio. Hoje de número ímpar 5 e de número 6 par. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 10 do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias contém 15 versículos. Israel semeou malícia e cegará destruição. Israel vide luxuriante que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais bela colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles, não temos reis, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança
Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 15 e de número par 16. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 14. Capítulo 14 contém 31 versículos. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: Disponha-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Silo. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @EG1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui aos rebanhos, dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 7 do livro de Jeremias. Capítulo 7 do livro de Jeremias contém 34 versículos. O templo não protege a nação iníqua. A palavra que te parte do Senhor foi dita a Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, todo de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os fareis habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos.
Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicense. Capítulo 2 contém 17 versículos. A vinda do Senhor, a revelação da apostásia, o homem da iniquidade. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós. Suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada ao homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Gratidão pela presença. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 contém 25 versículos. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmã, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença. Hoje de número 11, ímpar, e de número 12, par. Livro de Ageu, 2 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de Ageu. Contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Tessalonicense, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicense, capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 5 contém 28 versículos. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmão,
relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para com esse dias como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 31. Oferta de número 31. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Nós, das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a igreja Eusnões, @avivamento 24AD, @a igreja 70 Santos, @aig 1318 37300, @aig 12 vezes 12.120 e @aig Igrejas Benditas. Estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança de jugo e de fardo, que eles receberam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 elementos ou que não é necessário ter eles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Amém? Gratidão pela presença. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nesta vida e nesses lugares em que estiverem junto conosco, nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 6 de 2 Coríntios contém 18 versículos. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te sorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de João, 21 capítulos.
Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Capítulo 7 do livro de João. Capítulo 7 do livro de João contém 53 versículos. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, a seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto, e se faça essas coisas manifestar-se ao mundo. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Tiago, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 contém 18 versículos. Os pecados da língua e o dever de freá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijo, ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém. Vamos a mais um sorteio para a honra e glória do nosso Senhor. 1 Samuel, 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Capítulo 11 contém 15 versículos. Saul vence os Anonitas. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes-Gileade. E disseram todos os seus homens de Jabe a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos seres vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concedei-nos 7 dias para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nós entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Vamos a mais um sorteio para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sedes vós igualmente submissa a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém. Gratidão. Vamos agora a mais uma oração. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em um nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus venha falar ao seu coração. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glória a Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E se inscrever também nas nossas igrejas virtuais. Capítulo 20 do livro de Ezequiel. Capítulo 20 do livro de Ezequiel contém 49 versículos. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. No 5º mês do 7º ano, ao 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-lo-eis tu, o filho do homem, julgá-lo-eis, fazeis saber as abominações de seus pais. Amém? Vamos a mais um sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao Senhor, gratidão. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e também se inscrever nas nossas igrejas virtuais, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 6 do livro de Neemias. Contém 19 versículos. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos nossos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer:
Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cesaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém. Gratidão, mais uma vez, pela presença de todos. Vamos a mais um sorteio do livro da Bíblia Sagrada, livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Faltou quanto tempo? 20. Eita, tem. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A unidade santa na luta. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ou ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em todas estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdidão é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de padeceste por Cristo, e não somente de crede neles, pois tende o mesmo combate, que viste em mim, e ainda agora ouves o que é meu. Amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora a mais um sorteio das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 37. Oferta de número 37, gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir e compartilhar e se inscrever nessas nossas igrejas virtuais para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Na nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada. E tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados. Mais 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir aos vídeos da oferta com todas as informações necessárias. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos sortear mais uma para a honra e glória do nosso Senhor Deus, antes de terminar o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oferta de número 26. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Oferta de número 26. A oferta de número 26. Prove para nós das igrejas virtuais, @as_sem-ovelhas, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, a igreja 70 santos, @aig 1318 37 300, @aig 12 vezes 12.120 e @aig igrejas benditas, e do canal @milho ofertadim, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar essa afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Amém?
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para que eles, o juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos, quanto pecarem antes, precipitando os enfermos, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízos. Amém? Vamos agora ao último livro da Bíblia Sagrada, do sorteio da Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, 6 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Efésios, vamos ao sorteio do capítulo. Agora vou capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Vamos agora dar início ao sorteio dos 20 números que eu pedi para você mentalizar aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio agora. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2.
Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 10. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 14. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 7. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Perdão, número 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 7. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de João, capítulo 7. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. E você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 20. E você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 6. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. E você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever, porque todos os que estão inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam. E mais uma vez, né, a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. Primeiro, você mesmo que está ouvindo, examinando. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Terceiro, e para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Examinando o quarto. Para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas, Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Amém? Mais uma vez, vamos aqui fazer mais um sorteio de mais uma das 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 7. Não se esqueçam,
de curtir, compartilhar e também de se inscrever, né, nos nossos canais. Nossa sétima oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo. Amar se demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recurso financeiro. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos sortear mais uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 0. Amém. Gratidão. Muita atenção. Nós das igrejas virtuais, @ Igreja 70 Santo, @ as underlines sem ovelha, @ a Igreja e os Dons, @ Avivamento 24AD, @ IG 1318 37 300, @ AIG 12 × 12.120 e a Igreja Igrejas Benditas e do canal @milhaofertadim. Estamos afirmando a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nosso temor à palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 40 questões em ofertas para você examinar todas elas e a você mesmo e a base da sua fonte de fé. Também fazer a sua obra de fé para, como está escrito em Mateus 16, 24 a 27, para você receber. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada, que as mais de 40 ofertas com base na Bíblia Sagrada são mentiras, vai receber uma oferta de R$10 milhões em dinheiro. Amém? Mais uma vez, não deixe de se inscrever, porque os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana do nosso sacerdote e apóstolo diretamente de cima do monte. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Finalizando, muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 17h48 até as 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil,
clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro de sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, espero vocês amanhã no mesmo horário. Gratidão. Fiquem todos na paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.